Hello people! Vamos lá então, mais uma aulinha aí sobre o conjunto dos números racionais, beleza? Bom, primeira coisa que a gente tem que tá ligado, né? O que é um número racional? Primeiramente, o número racional, né? Ele pertence a esse conjunto numérico que tem esse símbolo Q. Geralmente a gente faz um Q assim, tá? Então ele tem esse Q doidão, ok? E antes da gente chegar nesse conjunto, a gente vai dar uma olhadinha nos outros, né? Então, lá quando a gente tinha aula lá com a tia Jurema, o que que ela fazia? Ela ensinou a gente a trabalhar dentro do conjunto dos números naturais, né? Então, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Dentro desse conjunto, a gente conseguia fazer duas operações, beleza? A gente conseguia somar e conseguia multiplicar. Aí vocês vão dizer, pô, nada a ver, Creuza, eu também conseguia dividir, também conseguia subtrair. Bom, na verdade, vocês não conseguiam fazer isso aí com todos os números, né? Então a gente diz que o conjunto dos naturais ele é fechado somente na adição e na multiplicação. Como assim? Se você pegar dois naturais, você soma, o resultado é natural. Pega lá, 2 mais 3, você soma, dá 5. É natural, é natural, é natural, ok. Você pega dois naturais, você multiplica, sei lá, 7 vezes 8, 56. É natural, é natural, é natural. Show de bola. Mas quando você vai subtrair, às vezes dá ruim, né? Se você tem 7 e você tira 5, vai dar 2. Até aqui, tranquilo. Agora, se você tem 5 e tira 7, aí dá ruim, né? Aí vai dar o quê? Aí vai dar o menos 2. Né? A gente sabe que é o menos 2, só que o menos 2 ele não pertence dentro dos naturais. Ele está em outro conjunto numérico, que é o conjunto dos inteiros. Então, agora sim, dentro dos números inteiros, a gente consegue somar, subtrair e multiplicar. Então, dentro dos inteiros, eu consigo três operações, né? Então, aqui nos naturais, eu tenho como exemplo 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Dentro dos inteiros, eu tenho os naturais, né? Só que o oposto, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3 e segue o baile. Porém, ainda dentro dos inteiros, houve a possibilidade ou a não possibilidade de eu executar uma divisão, né? Então, se a gente pega lá, sei lá, o 2, que é inteiro, a menos 2 lá, que é inteiro, divide para 3, esse meu resultado ele não é um número inteiro, ele não pertence a esse conjunto, então ele vai estar em outro conjunto, que agora sim é o conjunto dos racionais. Então, o conjunto dos racionais, galerinha, ele é o conjunto que ele satisfaz as quatro operações. Então, ele satisfaz a adição, a subtração, a multiplicação e também a divisão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pegar quaisquer dois números racionais, você soma, o resultado é racional. Se você subtrai, o resultado é racional. Você multiplica, é racional. E você divide, também é racional. Então, esse conjunto é um conjunto bem completo. A gente, inclusive, dentro da matemática, da álgebra pura, a gente chama esse cara aqui de corpo. Ok? Bom... e um número racional ele pode aparecer em dois formatos. No formato decimal, ok? Ou seja, nosso famoso número com vírgula, ou no formato de fração. A definição desse número é essa que está aqui. Então, basicamente, a gente tem A e B que pertence aos inteiros. Tem dois números aqui que pertencem aos inteiros. E o B, ele jamais ele pode ser zero. Por isso que tem esse asterístico aqui, né? Isso quer dizer que o B ele tem que ser diferente de zero. Claro que ele tem que ser diferente de zero, porque isso aqui é uma fração, ok? Uma fração representa uma divisão e não existe divisão para zero. Na verdade, é uma indeterminação. Beleza? Então, em outras palavras, o que está escrito aqui? Aqui está dizendo que um número ele vai ser racional se ele puder ser representado como uma fração. Todo número que pode ser representado por uma fração, ele então é um número racional. Vamos fazer alguns exemplos. Então, perceba que o conjunto dos racionais aqui no esqueminha, ele engloba tanto os inteiros quanto os naturais. Então, se eu pegar, por exemplo, 2, pode ser escrito como fração? Pode. 2 sobre 1 é uma fração. 4 sobre 2 é uma fração. 10 sobre 5 é uma fração.
ok? Então ele é racional, tá? Se pegar uma outra situação, pegar aqui o, sei lá, 0,5. Pode ser escrito como fração? Pode. É a mesma coisa que 5 sobre 10, simplificando, temos 1 meio, né? Então, ele também é um número racional. Ok, curiosidade também a gente tem sobre o símbolo, né? Por que o símbolo que? O que ele vem aqui, ó, isso aqui não é uma divisão, né? Ó, símbolo da divisão, tem uma coisa aqui, outra coisa aqui. Então tem esse traço, que é o traço das frações, um número em cima e um número embaixo. E isso aqui me gera um quociente, o resultado lá da divisão, né? Você tinha, sei lá, você tinha 26, você divide para 5, ok? Isso vai dar 5 e sobra 1, né? O nome desse cara era dividendo, esse aqui, divisor. E o nome desse cara, que é o resultado da divisão, ele é o quociente, não é isso? Então, esse Q tem a ver com esse Q do resultado de uma divisão. Beleza, galerinha? Dada essa introdução aí, vamos seguir, né? Sobre ainda, a pessoa tem algumas coisinhas para falar sobre o conjunto dos racionais. Da mesma forma como acontecia lá no conjunto dos números inteiros, quando a gente estudou módulo ou valor absoluto, né? Então, só vou dar uma passada aqui. Basicamente, se eu tenho, então, o módulo de 2/3, continua sendo 2/3, o módulo sempre deixa positivo. Suponha que eu tenho o módulo de, sei lá, menos 1/4. Isso aqui vai ficar positivo, então vai ficar 1/4. Tem o módulo tanto do numerador quanto do denominador. Se for decimal, a mesma coisa. Eu tenho menos 2,75. Quero saber quanto é que é o módulo desse cara aqui. Então é 2,75. Não vou entrar muito na definição de módulo, tá? Mas o módulo sempre deixa positivo. Vou dar uma passada aí. O oposto, mesma coisa. Tem uma fração 4/5, ok? Quem é o oposto, né? O oposto dessa fração, então é essa mesma fração com um sinal trocado. Se ela era positiva, passa a ser negativa. Então aqui, aqui eu vacilei, negativa. Então se eu tenho menos 1,5, eu quero o oposto desse número, então vai ser mais 1,5, ok? Mais uma coisinha importante, saber o que é o inverso. O inverso, ele tem a ver com troca, né? Então, se você tem trocar o numerador pelo denominador, ok? Então, a existência do inverso aí. Basicamente, o inverso, a definição do inverso é um número que eu multiplico e que eu tenho um elemento neutro da multiplicação, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Suponha que eu tenha 3/4. Que número que eu multiplico 3/4 para me gerar o elemento neutro da multiplicação? Esse cara que é a minha interrogação, ele acaba sendo meu inverso. Tranquilo? Como é que eu determino ele? Simplesmente eu vou trocar, vou fazer de vermelho, eu vou trocar o meu denominador e o numerador. Isso implica que esse cara vai dar 1. De fato vai dar 1, né? 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 é 12 e o 12 cabe uma vez dentro do 12. Importante aqui salientar a vocês que o inverso não troca sinal, ok? Eu só vou trocar o numerador e o denominador. Então, se eu tenho lá o inverso, sei lá, de menos 2/3, o inverso vai ser menos 3/2. Vou trocar o numerador e o denominador, a minha fração continua negativo. Outras situações, quando eu tenho um número que está sozinho lá, suponha lá no enunciado, né? Eu quero o inverso de, sei lá, inverso de 7. O inverso de 7. Bom, o inverso do 7, então vou pegar aqui o inverso do 7 vai ser, bom, a gente sabe que embaixo do 7 podemos colocar o número 1, né? Porque 7 dividido para 1 é 7.
Então, o inverso do 7 vai ser 1 sobre 7. Tranquilo? E ainda, se eu tenho um número em decimal, tá? Sei lá, 2,5, tá? Se eu tenho esse número aqui em decimal. Como é que eu encontro o inverso dele? Passa para fração, brother. Então, primeira coisa, você vai converter em fração, né? Depois eu vou conversar um pouco mais sobre isso. Vai ficar 25 sobre 10. Ok? Aconselho vocês a simplificar, né? Essa aqui é uma fração decimal, porque o meu denominador é uma potência de 10. Mas a gente pode simplificar por 5, né? Dividir por 5 em cima e embaixo. E eu vou acabar gerando 5. 10 dividido para 5 é 2. E agora sim, se eu quisesse o meu inverso, eu trocaria o 2 pelo 5. Ok? E se eu quisesse em decimal, eu ia transformar em decimal, né? No caso aqui, eu ia ter 4 décimos. 4 dividido para 10 é 0,4. Nos próximos vídeos eu vou conversar sobre conversão, tá? De fração para decimal e decimal para fração. Então, olha só, se eu quisesse em decimal, se eu quisesse o inverso de 2,5, o inverso seria 0,4. E ao contrário, o inverso de 0,4 também seria 2,5, porque de fato 0,4 é 4 sobre 10. Se eu inverter isso daqui, eu tenho 10 sobre 4. E se eu pegar 10 e dividir para 4, o meu 4 cabe duas vezes dentro do 10, que dá 8. Sobra 2. Coloco uma vírgula, um zero. E vai dar exatamente 5. Né? E fechou a minha divisão. Então, quanto que deu? 2,5, que é exatamente o meu inverso. Ok? Ainda tem mais uma coisinha aqui que é sobre a parte de comparação, tá? Que eu queria conversar com vocês. Isso aqui nos remete bastante ao conteúdo do quinto e sexto ano, conteúdo de fração lá do quinto e sexto ano é muito parecido. Então, eu acho que o mais fácil comparar é quando a gente tem números decimais. A regra qual que é, né? Comparar, basicamente, a gente utilizar os sinais de desigualdade, falar quem é maior e quem é menor, né? Então, se eu estou comparando lá menos 3 e... Oi, mas ficou muito feio, vou melhorar isso aqui. Se eu estou comparando aqui, vou fazer um exemplo aí, menos 3,75 e menos 3,8, a primeira dica que eu digo a vocês é sempre igualem as casas decimais. Como assim, professor? Simples. Quantas casas eu tenho aqui? 2. Aqui também tem que ter 2. Então, o que eu faço? Completo com 0. Opa! Eu sei, então, que a parte inteira desse número é menos 3. A parte inteira é menos 3. O que vai desempatar o jogo é a parte decimal, que um é 80 e outro é 75. Logo, lá na reta numérica dos números racionais, suponha que aqui é o 0, aqui eu tenho o menos 3 e aqui eu tenho o menos 4. Ok? O menos 3,75 vai metade, metade da metade. Vai estar aqui, menos 3,75. E o menos 3,80 vai estar um pouquinho mais para cá, né? Então aqui vai estar meu menos 3,80. Lembrando que quando a gente está se tratando de comparação de números, né? Quanto mais à direita da reta numérica, no caso aqui a reta numérica dos racionais, quanto mais à direita o número está, maior é o número. Então quem que está mais à direita? O menos 3,75, boquinha para o menos 3,75. Se eu estiver comparando números que têm sinais diferentes, brother, nem se estressa, né? Se eu estou comparando, sei lá, 2,15 e menos 5,1, nem precisa igualar as casas, né? O meu sinal positivo tem que ser maior que o meu número negativo, sem problema nenhum, tá? Então, qual que é a dica aqui? Igualar as casas decimais, ok? Então, lá suponha uma outra situação, pegar alguns números mais perto, né? Suponha que eu estou comparando 4,729 e eu estou comparando 4,71, ok?
quero saber qual que é o maior, 4.729 ou 471. O que eu faço? Igual as casas decimais. Aqui eu tenho 3, aqui eu estou com 2, eu vou ter que colocar 3 também, então completa com 0. Só vou olhar a parte decimal. Essa parte decimal é 729, essa aqui é 710. Como ele é positivo, esse número está mais à direita, então ele é o maior, boquinha voltada para o maior, ok? E eu posso ter também fração. Claro que em fração você pode converter para decimal e usar essa técnica, ou a gente pode usar a técnica de frações equivalentes. Por exemplo, se eu tenho duas frações, vou pegar duas frações relativamente perto, né? Vamos lá, suponha que eu tenho 5 sextos e 7 oitavos. As duas frações são frações próprias que representam, chegam muito perto de um inteiro, né? Isso aqui é 5 sextos e 7 oitavos. Mas eu quero saber qual que é a fração, a maior dessas frações. Então, o que eu vou fazer? A gente vai usar aquele processo que a gente sempre usou, que é encontrar o MMC, né, dos denominadores. Então, o MMC de 6 e de 8, beleza? Só para relembrar, aproveitando, como é que a gente encontra o MMC, né? Usando a fatoração simultânea. Pega o 6, você pega o 8. Você pode usar a listagem, às vezes demora, né? Divide para 2, aqui dá 3, aqui dá 4, divide para 2 de novo, aqui dá 3. Porque não dá de dividir, 4 dividido para 2 é 2, divide para 2 de novo, aqui dá 3, aqui dá 1, e por 3, então 1 e 1. Haja vista, então o nosso resultado aqui vai ser o nosso MMC do produto, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então o mínimo múltiplo comum de 6 ou 8 é o 24, ok? Ah, professor, mas eu quero usar o 48, que 6 vezes 8 é 48. Você pode usar, também funciona, tá? Para comparação funciona, só que você vai trabalhar com numeradores e denominadores maiores. Então, o problema é teu, na real, tá? Então, 24, o que você faz? Você vai dividir pelo 6 e depois multiplica por 5. O famoso divide e multiplica. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Divide por 8 e multiplica por 7. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou encontrando uma fração equivalente com... a minha ideia aqui é encontrar uma fração equivalente, né, com o mesmo denominador. É isso aí. Então, bora lá. 24 dividido para 6 vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Vou fazer o outro aqui. 24 dividido para 8 vai dar 3. 3 vezes 7, 21. Ah, molezinha agora. Eu tenho, os meus denominadores são iguais. Então, 21, 24 avos é maior. Logo, 7 oitavos é maior que 5 sextos. Beleza? Mais um exemplinho para a gente fechar. Vou pegar duas frações parecidas aqui. Vamos lá, vou pegar 10 dozeavos menos 10 dozeavos. E vou pegar aqui menos 8 décimos. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A mesma coisa, tá? Então, a gente pode passar para decimal também. Ixi, fiz umas cacas aqui, ó. Vou pegar vermelho, beleza. Então, vou tirar o MMC de 12 e de 10. O número que está o número que é múltiplo do 12 é múltiplo do 10 e é o menor desses múltiplos. Então, a gente tem o 60, né? Então, vai dar o 60. Se não sabe, faz essa continha aqui. Pega o 12, pega o 10, fatora, dá por 2, aqui dá 6, aqui dá 5, dá por 2 de novo, aqui dá 3, aqui dá 5, dá por 3, 1, 5 e dá por 5, 1 e 1, tranquilo, multiplica tudo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então usa 60 que é nós na fita, usa lá o 60, que o que você vai fazer? Divide, depois multiplica, tá? 60 dividido por 12 é 5, vezes menos 10, menos 50, ok? 60 dividido para 10 vai dar 6, 6 vezes 8, menos 48.
que você faz agora? Você tem que ver lá na reta numérica. Você pode ignorar os denominadores, você vai ver qual o número que está mais à direita da reta numérica. Mais à direita é o menos 48, né? Ele está mais à direita, porque primeiro vai vir o menos 48, aí menos 49, depois que vai vir o menos 50. O menos 50 está mais à esquerda e esse está mais à direita, logo ele é o maior. Então, boquinha voltada para cá, boquinha voltada para cá. Beleza, galerinha? Todos esses conceitos são importantes para a gente aprender a lidar com o número dos racionais, com o conjunto dos racionais. E acredito que boa parte dos problemas do cotidiano de vocês que vão aparecer aí no futuro, do dia a dia, a gente consegue resolver dentro desse conjunto, tá? Só por curiosidade, tem só uma operação, só uma. Tem uma operação que os racionais eles não satisfazem, tá? Que é essa operação aqui. Por exemplo, se eu quisesse a raiz de 4, é 2, e 2 eu posso escrever como uma fração, 2 sobre 1. Mas se eu quisesse a raiz, por exemplo, de 5, que número que vezes ele mesmo dá 5? Ok? Então, esse número aqui é um número muito louco. Ele pertence a um outro conjunto numérico que a gente vai estudar no futuro, que é o conjunto dos irracionais. Ok? Aí isso aí fica para o 8º ano. Valeu, rapaziada. Abração do Creuso e até mais.